Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Eu sou a Patrícia Link, psicóloga e terapeuta de alinhamento energético, e hoje, aqui no Manual da Vida, nós vamos falar sobre como você vai acessar a sua paz interior. E a gente vai dividir então esse vídeo em duas partes, primeira parte e segunda parte. Por quê? Nós vamos falar primeiro hoje sobre como acessar a paz através da espiritualidade e no próximo pela parte da psicologia, certo? Então, hoje eu vou trazer 3 pontos que você pode estar trabalhando fortemente em ti para acessar a paz, né? Como você vai acessar a tua paz no teu interior através da espiritualidade. Primeiro a gente faz um parênteses antes de eu largar para ti esses 3 pontos, certo? Para a gente acessar a nossa paz interior, nós precisamos de ação, tá? E essa conversa, essa consciência precisa acontecer agora, antes de eu te deixar os pontos que você pode estar trabalhando tanto do lado psicológico como espiritual. Você precisa entender o que na vida tudo é construção. Tudo nós falamos sobre colocar a intenção, a energia, e é sobre, muito se fala na psicologia sobre o investir, investimento de energia. E aí você precisa entender que nada cai do céu, né? Essa paz interior, ela também é fruto, ela vem de um investimento de energia que tu tá fazendo sobre ti. Em todas as áreas da nossa vida, quando a gente quer plantar para receber algo de volta, né? Eu preciso primeiramente investir energia, investir movimento, investir, fazer algo para colher, né? E muitas vezes isso aparece em terapia, como se as coisas fosse um passe de mágica, né? Nossa, vai cair do céu para mim, eu só queria aí que aconteça. Não é assim, né? E eu mesma já pensei assim, tá? Por isso, colocando dentro desse parênteses, quando eu era mais nova e comecei o meu processo de psicoterapia, eu também pensava assim: nossa, mas eu tô fazendo terapia e não tá acontecendo nada. Mas eu também não estava fazendo nada para que as coisas mudassem. Então, tudo na vida é construção, é investimento de energia. E a gente vai passar a vida inteira construindo, a vida inteira. Essa construção, ela nunca acaba, né? Quando a gente melhora num lugar, tem outra área da vida que está pedindo para ser olhada, trabalhada, pontos a serem trabalhados em nós ou na nossa vida. Fecha parênteses. Agora vamos aos 3 pontos que você pode estar trabalhando para ter paz interior. O primeiro é o silêncio. Nós não escutamos Deus se não for no silêncio. Deus só fala conosco através do silêncio. Então, como que tu quer escutar Deus e acessar a paz? Porque parte da paz nós acessamos através de Deus, né? Através do divino, através dessa conexão. Religar, né? Aonde tu tá pecando nos teus dias que você não tá conseguindo silenciar, né? Então a gente precisa silenciar o nosso exterior para silenciar o interior. Por isso que muitos retiros, e eu já participei de vários, eles iniciam com silenciamento exterior. A gente deixa computador, deixa celular, não fica mexendo em nada que nos conecta, que nos faz ficar pensando demais, conversando demais. Geralmente é feito esse movimento nos retiros, né? A gente silencia. Existe até retiro de silêncio.
né? Onde são muito profundos. Eu já quis ir em algum retiro de silêncio, tem aqui no Brasil. Deve ser maravilhoso. Porque o silêncio, o que ele faz? Ele nos traz muitas revelações. Deus nos traz essas revelações. Deus fala conosco através do silêncio. Ele traz mensagens, ele traz palavras, ele traz informações. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a leitura da Bíblia, da Sagrada Escritura. Por que isso é importante? Para se acessar a paz interior. Porque está nos conectando com o divino. Por isso que é importante todo dia a gente abrir a Bíblia e ler um pouquinho, né? Se você não tem esse hábito, me acompanhe aqui todos os dias ler um pouquinho. Por que é importante ler todos os dias um pouquinho a Bíblia? Através do conhecimento da palavra, eu vou ter entendimento daquele, né? Ter contato daquele que me ama, né? De Deus, de Cristo, que deixou essa palavra para a gente ter o que com Ele? Intimidade. E quando eu tenho intimidade com alguém, eu aprendo a amar essa pessoa, né? Como que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Isso não existe. Então, através da leitura, eu vou ter entendimento da palavra, entendimento do que Deus deixou para nós de ensinamento e vou entender cada vez mais, ter consciência desse amor que Ele tem por nós, né? E isso vai me religar a Deus cada vez mais. Isso traz a proximidade, né? Isso traz a ligação que eu preciso desse amor com Deus. Então a Bíblia vai me trazer essa intimidade que eu tanto preciso para acessar a paz interior. E o terceiro ponto, muito importante, né, é o falar, né? E o falar, né, pode ser duas coisas. Pode ser orar, né, que é conversar com Deus, ou eu então me fecho no meu quarto, me fecho num lugar ou em pensamento e começo a conversar com Deus, explicar para Ele como eu estou me sentindo, né? O que eu estou precisando, as minhas necessidades, compartilhar os meus sentimentos. Isso é libertador, fazer esse exercício da oração, do orar, né? Falar com Deus. E muitas vezes na sua caminhada espiritual você não se lembra disso. E conforme você vai amadurecendo na sua caminhada espiritual, isso vai se tornando cada vez mais comum, ao ponto de você chegar a passar um dia inteiro conversando com Deus. Ah, Deus, tu viu isso? Olha isso que me aconteceu. Então, tu cria o hábito de conversar com Deus, né? A segunda modalidade dentro do falar, né, é o rezar, né? E é o Pai Nosso, a Ave Maria, independente da tua religião, né? Então, você tendo essa conversa, né, recorrente com Deus, primeiro você fala, depois você também escuta, né? Você silencia, você vai receber respostas de volta. E a leitura da Bíblia, né, que cria intimidade, conexão com mais um ponto de conexão com Deus, para você se sentir amado e conseguir cultivar, através do amor de Deus, a tua paz interior, né? Esses são os 3 pontos que você pode trabalhar diariamente, né, para acessar a tua paz interior. Ok, agora que você já sabe esses 3 pontos, isso significa que você vai conseguir colocá-los em prática assim, de uma hora para outra? Não, não é assim que funciona. Se a tua caminhada espiritual está começando agora, né, isso é em tudo, não é só na caminhada espiritual. Nós precisamos ter consciência que nada é da noite para o dia. Um bebê também não fica pronto, né, não é gerado
da noite para o dia, demora 9 meses. A tua caminhada é uma construção, lembra disso. A vida é construção, tudo é construção e tudo é investimento. O que eu quero melhorar agora? Eu quero melhorar tal e tal ponto. Ok, dentro da minha caminhada espiritual, de repente nenhum desses 3 pontos eu estou atendendo agora, né? Qual hábito dentro do meu dia eu consigo estabelecer? É ler a Bíblia? É tirar 10, 20 minutos, né? Ler aqui comigo todos os dias a Bíblia um pouquinho? É tirar 30 minutos para rezar, falar com Deus, né? Então, tudo isso é escolha, decisão e investimento. Eu preciso escolher, né, como eu vou investir o meu tempo e como fazê-lo, né? Que hábito eu preciso criar para alcançar a minha paz, certo? Amanhã a gente continua, né? Mas com os pontos psicológicos. Hoje eu trouxe 3 pontos dentro da espiritualidade para trazer a paz interior. É claro que existem muito mais, né? Hoje eu trouxe 3 para ser bem pontual. Em outros momentos posso trazer mais pontos para a gente estar trabalhando a nossa paz interior dentro da espiritualidade. E amanhã, então, trabalhamos o lado psicológico disso, certo? Agora vamos à nossa leitura diária da Bíblia. Pegue sua Bíblia. Vamos lá? Hoje, Josué, capítulo 19. Concessão a Simeão. E a segunda sorte saiu para Simeão, a saber, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias e a sua herança, ficava dentro da herança dos filhos de Judá. E eles tiveram por herança Berseba e Seba e Molada, e Hazar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betul, e Ormã, e Ziclag, e Bet-Marcobote, e Hazar-Susa, e Bet-Lebaoate, Boate, e Suruém, vários nomes. 13 cidades e as suas aldeias, Aim, Rimon, Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que ficavam ao redor dessas cidades, até Baalateber, Ramá do Sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da porção dos filhos de Judá, era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá lhes era demasiada. Por isso, os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. Concessão a Zebulon. E a terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. E o limite da sua herança ia até Saride. E o seu limite subia em direção ao mar e a Marala, e alcançava da Abessete e chegava ao rio que está diante do Jocneão. E de Saride voltava-se para o leste, em direção ao sol nascente, até o limite de Quislote-Tabor. E depois sai até Daberate e sobe até Jáfia. E de lá passa pelo leste até Gate-Efer, para Et-Cazim, e sai para Rimon, Metoar, para Neá. E o limite a rodeia pelo lado norte até Anatão, e as suas saídas estão no vale de Ifta-El, Ecatate, e Naalal, e Sinrom, e Idala, e Belém,
12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Concessão a Issacar. E a quarta sorte surgiu para Issacar. Para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E o segundo limite era em direção a Jezreel e Quesulote e Sunem, e Efraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quiseão, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Ada, e Bete-Pazes. E o termo alcança Tabor, e Sazima, e Bete-Semes, e as saídas do seu limite eram o Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e as suas cidades, e as suas aldeias. Concessão a Asser. E a quinta sorte surgiu para a tribo de Asser, segundo as suas famílias. E o seu limite era Eucate, e Ali, e Beten, e Aksaf, e Alemeleque, e Amade, e Missal. E alcança o Carmelo na direção oeste e Sior Libnate, e de volta para a direção do sol nascente, para Bet-Dagon, e alcança Zebulon, e o vale de Iftael, em direção ao lado norte de Bet-Emeque, e Neiel, e sai pela esquerda até Cabul. E Hebron, e Reob, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E depois o termo se volta a Ramá, e a cidade forte de Tiro. E o termo se volta para Oza, e as suas saídas estão no mar, desde a costa até Axibe, também Umá e Afeque, e Reob, 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Concessão a Naphtali. A sexta sorte surgiu para os filhos de Naphtali, a saber, para os filhos de Naphtali segundo as suas famílias. E o seu termo era de Elef, desde Alon até Zananim, e de Adame, Nequebe e Jabneel até Lacom, e as suas saídas ficaram no Jordão. E depois o termo se volta para a direção oeste, para Asnote, Tabor, e de lá sai para Ucoque, e alcança Zebulon, no lado sul, e alcança Aser, no lado oeste, e Judá, sobre o Jordão, em direção ao sol nascente. E as cidades fortificadas são Zidim, Zer, Amate, Racate e Quinerete, e Adamá, e Ramá, Azor, e Quedes, e Edrei, e En-Azor, e Irom, e Migdal-El, Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança do tribo dos filhos de Neftali, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Concessão a Dan. E a sétima sorte surgiu para a tribo
dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E o termo da sua herança era Zorá, e Estaol, e Irmesemes, e Saalabim, e Aijalon, e Iltla, e Elon, e Tima, e Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalat, e Jeude, e Bene-Beraque, e Gate, Rimon, e Me-Jarcom, e Racom, com o limite na frente de Jafo. E o termo dos filhos de Dan lhe saiu demasiado pequeno, por isso os filhos de Dan subiram para lutar contra Lezem, e a tomaram e a feriram com o fio da espada, e a possuíram e habitaram nela. E chamaram Lezem de Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Concessão a Josué. Quando eles terminaram de dividir a terra de herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, o filho de Nun, no meio deles. Segundo a palavra do Senhor, eles lhes deram a cidade que pediu, a saber, Timnate Sera, no monte Efraim, e ele edificou a cidade e nela habitou. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, dividiram como herança por sorteio em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim, eles terminaram de dividir a região. E esse foi o capítulo 19 de Josué. E hoje com as dicas para a gente ter também paz interior. Eu te espero no próximo capítulo. Próximo capítulo com dicas sobre a parte psicológica, tá? Eu te espero amanhã. Até mais.